Esse vídeo apareceu pra mim e me chamou a atenção, tá? Como o Jujutsu Kaisen normalizou a burrice do canal Prometheus. Bora assistir pra ver qual é que é da parada. Fala pessoal, isso mesmo que vocês viram no título. Jujutsu Kaisen normalizou a burrice. Papo reto. Já faz algum tempo que eu tenho visto uma grande Isso é mudança fato. na comunidade de Jujutsu Kaisen nesses últimos meses. Provavelmente foi por conta de estarmos entrando na batalha final e também por causa da popularidade gigantesca que o anime ganhou devido à sua segunda temporada. Esse rapaz aí é de Portugal, será? Tava falando um português diferente? Isso é genuinamente muito bom, muita gente mais está acompanhando o mangá e tal, mas parece que recentemente a Angola? Legal. fandom tem se tornado meio insuportável, para não Papo dizer reto. pior. Então Essa parada do roteiro malevolente é uma complicação, né? O pessoal não entendeu o Jujutsu Kaisen e tá nessa aí de roteiro malevolente. neste vídeo, para variar, estou aqui para reclamar só um pouquinho mesmo da fandom de Jujutsu Kaisen, porque não é desde já que essa fandom tem se esforçado ao máximo para se tornar uma das fandoms mais burras possíveis. Calma, cara, também. Não agride as pessoas. Até porque a fandom mais burra é a fandom que eu represento, né? A fandom de One Piece. Competindo diretamente com a fandom de Papo One reto. Piece. Vocês sabem quão burra a fandom é quando ela está sendo comparada diretamente com a fandom de One Piece, mano. Papo reto, ele tem um ponto. Esse moleque, ele tá platinando aqui, tá? Vocês têm noção disso, né? Mas bom, acho que desde um ano pra cá mais ou menos, depois da morte do Gojo, o fandom de Jujutsu Kaisen tem se tornado simplesmente insuportável. É sério, cada coisa que eu tenho que ouvir que sinceramente não está escrito. Muitas dessas, entre aspas, críticas, vou dizer assim porque não considero a maioria delas uma crítica válida, mas essas críticas que os fãs fazem geralmente é sobre o final do mangá. E as pessoas criticam o final por não ser aquilo que elas idealizavam. Tem muito disso, né, velho? Essa questão da expectativa, né? Uma rapaziada bota uma expectativa muito alta em certos acontecimentos e aí não acontece do jeito que elas querem. E aí a culpa cai nas costas do autor, do mangá. Assim, o final de Jujutsu não é perfeito, mas também não é tão ruim como estão falando por aí, né? Pelo amor de Deus. Não por ele estar realmente ruim. Tipo, o final não está perfeito, tem seus problemas, que eu vou falar mais pra frente no vídeo, mas a reta final de Jujutsu Kaisen não está tão ruim assim como os fãs Papo tentam reto. pintar. Isso Papo realmente é reto. verdade e eu vou provar ao longo do vídeo. Bom, tudo começou após a morte do Gojo, que foi uma parte bem marcante do mangá e eu acho que a maioria das pessoas ficaram tristes com a sua morte. Isso é verdade. Inclusive, eu tenho pra membros aí a luta completa do Gojo vs Sukuna, tá? Completinha. 2 horas aí de Eu conteúdo. inclusive, porém uma parte da fandom ficou simplesmente putaça, não querendo aceitar aquilo. Então foi a partir daí que o pessoal viu que a história não ia seguir o caminho que elas queriam. Eu sinceramente achei essa reação muito extrema pra falar a verdade, porque eu acho que já estava meio na cara que o Gojo ia perder essa luta. Gente, Cara, você assim, acompanha o Jutsu não tava na cara. Vamos lá. Não tava na cara, né? Mas eu acho que é legal porque meio que sai da mesmice, né? Porque, tipo assim, eu achei que o Gojo fosse ganhar, tá ligado? Mas o fato dele ter perdido fez literalmente não ser algo que eu tava esperando, quebrou a minha expectativa. E eu acho isso legal, tá ligado? Ainda mais quando é bem feito. Que no caso eu acho que foi bem feito, tá ligado? Mas o pessoal se revoltar com isso é brabo, né? Tipo, lá no Japão, se aqui na internet, se aqui no ocidente, na internet, já era burburinho, mas lá no Japão, que os caras moram lá, tá ligado? Vários personagens em mangás shonen foram mortos pelo autor e por culpa de fã lá do Japão, atazanando a vida do autor, o autor voltava com o cara a vida, tá ligado? Usar uma justificativa, né? Rola um boato, não sei se é verdade, que isso aconteceu em Bleach, né? Que o autor matou o Byakuya lá no arco final, o pessoal ficou maluco, tá? E aí ele voltou com o Byakuya depois de uns capítulos, tá ligado? Então eu já ouvi muito disso, não sei se é verdade, né? Pode ser um boato, uma fake news. Mas já rolou também em outros mangás. Também tem uma questão editorial e etc. Eu acho que matar o Gojo é muita ousadia, na verdade. Não sei se vocês concordam, né, que estão vendo aí no YouTube. Porque é um personagem muito popular. Talvez o mais popular do mangá inteiro. Os caras matou o Gojo, tá ligado? O que é o arco final? Beleza. Mas isso poderia fazer muita gente dropar. Muita gente parar de comprar o mangá, né? Poderia ser... Foi uma atitude muito arriscada, na minha opinião. O Gojo ainda pode voltar? Pode. Porque, querendo ou não, matou o Gojo. O pessoal vai dropar. Não, mas ele tem aquela expectativa de que o Gojo pode voltar. Então ele consegue segurar o fã ainda do Gojo. Mesmo que já tenha se passado uns 6 meses aí da morte do Gojo, né? É doideira. Kaisen desde quando, mano? Porque desde que eu comecei a acompanhar o mangá no arco de Shibuya ainda, desde lá já se falava da morte do Gojo. Pelo menos eu quando vi o Gojo pela primeira vez, eu notei que, pô, esse aqui tem um estereótipo de pessoa que vai morrer com certeza. Papo reto. Danael Fernandes disse isso, que ele é um mestre que tá na história pra poder guiar o aluno, o Itadori, e depois ir de quase Mebs.
e depois a gente come e bebe. Então eu não entendo toda essa surpresa do porquê ele ter morrido. Sim, o arquétipo do mentor, ele gera, né, essa... Quer dizer, o arquétipo do mentor, ele é muito comum morrer. Então, realmente, isso acontece. Mas eu acho que a surpresa dele ter morrido é porque ele é invencível, né? Ele foi criado pra ser invencível, né? Então, sei lá. Whatever. Porém, as pessoas dizem que o problema não é o Gojo ter morrido, mas sim como foi a morte dele, e que não faz sentido o Sukuna ter derrotado ele e tal. Mas não é isso que elas fazem transparecer. Parece que realmente o que incomoda essa galera é realmente o facto do Gojo ter perdido. Então, vamos por partes. Muitas pessoas ficaram frustradas pela morte do Gojo ser em off-screen, ou por em um capítulo o Gojo estar ganhando e em outro ele aparecer morto, estirado no chão, ou qualquer outro motivo que seja. Nossa, eu acho isso maneiraço, pô. Foi impactante, velho. É seco, tá ligado? Igual todas as mortes de Jujutsu. Mas eu acho isso aí impactante, velho. Achei maneiro a forma como foi construído, tá ligado? Mas, gente, esse meio que é uma das formas de storytelling mais simples que tem. O que eu quero dizer com isso? A morte do Gojo foi feita para ser exatamente assim. Em um momento o Gojo estava completamente com a luta ganha, mas no capítulo depois ele morre. Isso serve para dar um mínimo de esperanças, para logo depois dar o twist e aparecer o Gojo morto, contrastando com algo que aconteceu segundos atrás. Isso é uma maneira de mexer com os sentimentos do leitor e deixar ele mais engajado com a obra. Tipo, isso tem várias histórias, gente, isso é básico. Já sobre a morte do Gojo acontecer, entre aspas, em off-screen, foi assim que Gege Akutami decidiu escrever a morte dele, porque o ponto da morte dele é tu ires ler o capítulo e quando virares a página, encontrares o Gojo morto no chão. Exato, e a forma como ele morreu, tipo, não importa exatamente você ver como ele morreu. É dito como ele morreu, a forma como ele morreu, você sabe como ele morreu. Agora você vê o momento do corte, tá ligado? Não é algo necessário, tá ligado? Não, menos na minha opinião. Não é algo necessário pra poder ele morrer. Sabe? Você sabe a forma que foi usada, quem matou, como foi. Não precisa ver, tá ligado? Tá ali, pô. O ponto dessa morte é exatamente chocar o leitor assim que passar a página e ver que o Gojo morreu. Ao mostrar o processo do corte chegando no Gojo, isso tiraria o peso que é o leitor uma hora passar a página e ver que o Gojo está morto, fudido no chão. Você pode até não ter gostado de como aconteceu, mas criticar a história por não ter feito algo que ela não se propôs a fazer também é foda. Jujutsu Kaisen nunca se propôs a ter as mortes mais gloriosas ou épicas. Todas as mortes em Jujutsu Kaisen são secas. Ser um feiticeiro Jujutsu é uma merda, gente. Papo reto, irmão, habla mesmo. Essa é a premissa da história e Gege Akutami faz isso mostrando que ao ser um feiticeiro Jujutsu você vai morrer sozinho, sem ninguém ao seu lado. Você será só mais um dos milhares de feiticeiros Jujutsu que morreram e provavelmente será substituído. Isso não é diferente até mesmo pro Gojo. Os feiticeiros não passam de uma engrenagem para essa sociedade funcionar. Acontece que o pessoal parece estar acompanhando uma luta e não um mangá, uma história. Eles parecem que estão assistindo um grande UFC e se o personagem que eles gostam ou torcem perde, automaticamente a luta foi comprado, o mangá... Mas isso aí sempre foi assim, né, mano? Não é só com o Jujutsu, todo mangá é assim, tá ligado? As fandoms brigam entre elas próprias, né? E sempre tem um personagem favorito e tudo mais. Aí se um perde, e fala, ai, viajou, roteiro forçado. Mas se um ganha, é a mesma coisa. Então é basicamente isso, ninguém vai ficar 100% feliz no final de tudo, né? É foda. Tá ruim e por aí vai. Isso se deve muito ao facto da fandom ser tipo muito fissurada em power scaling, mas tipo muito mesmo, Igual ao ponto deles não conseguirem acompanhar a obra sem sugerir debates idiotas tipo quem ganha, o Goku tetraplégico sem braços, sem pernas, cego, surdo, mudo, com tuberculose, lepra e câncer em estado terminal ou o Sukuna da era Heian. É bem isso, mano. Pô, mano, eu tava vendo uns malucos fazer power scaling de Death Note, cara, no Twitter hoje, velho. Ai, porque o maluco do One Shot de Death Note é muito mais inteligente que o Light. E eu posso argumentar a favor disso? Mano, pelo amor de Deus. Power Skill de Death Note, cara. Tipo, isso é ridículo, mano. É ridículo, mas é aí que entramos no ponto do Sukuna ter ou não merecido vencer a luta. Muitas pessoas dizem que ele só venceu por causa do famoso roteiro malevolente. Eu não vou mentir, os memes em volta do roteiro malevolente são muito bons mesmo. Porém, na minha opinião, pelo menos nada do que o Sukuna fez na luta contra o Gojo foi algo que não fez sentido. Todas as ações do personagem fizeram sentido com a lógica interna do anime. Talvez em alguns momentos tenha tido alguma forçação para o lado do Sukuna, mas da mesma forma tivemos forçações para o lado do Gojo também. Parece que quando tal roteiro favorece outro personagem, o pessoal acha muito foda, porém quando é o Sukuna, o pessoal acha forçado, ruim e por aí vai. Olha que nem tô a dizer isso por ser fanboy do Sukuna, coisa que eu não sou. Sinceramente eu quero que Itadori migalha esse filho da puta na porrada. Porém eu acho muito injusto o pessoal taxar a obra de ruim por causa disso. Ai, mas não faz sentido o Sukuna ter acertado o Gojo com corte o mundo. O Gojo tem os 6 olhos, poderia ter visto.
Pô, esse cara é bom, hein? Eu gostei desse canal, hein, mano. Vamos lá. Ele é Foi divertido. explicado que Sukuna fez um pacto vinculativo para conseguir acertar o Gojo. Ah, mas não faz sentido ele ter conseguido fazer um pacto vinculativo. Nunca nos foi mostrado que ele poderia. Porra, mano, se a Miwa consegue fazer isso, é óbvio que o Sukuna também conseguiria fazer, né? Eu achei essa parada mal explicada, tal como o corte que corta o mundo em geral, mas não achei ela nada forçada. Porque faz sentido, tendo em vista a adaptação do Mahoraga e tal. Então, é exatamente isso. Porra da Miwa. E é aí que entramos nessa questão novamente. Parece que os fãs estão levando o debate sobre power scaling muito mais a sério, tipo, muito mais a sério mesmo que a obra em si. E não querem aceitar que o feiticeiro mais forte da história é o feiticeiro mais forte da história. Papo reto, esse moleque é mitista, hein, velho? Esse moleque é mitista, hein? Porque eu já soltei essa pill, hein? Que é óbvio essa pill. O pessoal tá surpreso que o feiticeiro mais forte da história da humanidade, assim, é literalmente a pessoa mais forte de todas. Pelo amor de Deus, cara. É óbvio que é, velho. É óbvio, óbvio, óbvio. Sendo que o próprio Gojo também já admitiu que sem o Mahoraga, ele não sabe se conseguiria vencer o Sukuna. Ah, mas veja bem, o Gojo não sabe daquilo que está dizendo. Irmão, vai tomar no cu. Calma, cara. Não se perde assim. Não pode xingar o público, né? Eu mesmo não xingo ninguém. Se a autora colocou essa frase em seu mangá logo na morte do Gojo, não foi à toa, isso quer dizer alguma coisa. Cara, esses fãs são literalmente a representação desse meme aqui. O meu ponto com isso aqui é que eu acho que o Sukuna usar o corte que corta o mundo e ter feito o pacto vinculativo fez sentido sim com a lógica do anime, fez sentido com o que nos foi apresentado. Também acho. Mas uma coisa que eu não deixei claro é que eu não acho que isso foi bem explicado. Uma coisa é eu achar que não foi forçado, porque realmente não foi, mas realmente tanto o corte que corta o mundo quanto o Sukuna usar o pacto vinculativo foi uma Calma, cara. Respira, respira. Pelo amor de Deus. Prometeus, respira. Calma. coisa que não nos foi explicada tão bem assim no mangá. Mas bom, o meu ponto é que, na minha opinião, muitos dos argumentos que o pessoal usa para dizer que o Sukuna está sendo favorecido pelo roteiro não faz tanto sentido assim. Obviamente que tem um problema ou outro que eu vou falar mais para frente, mas não é tudo isso que o pessoal fica replicando por aí. Mas agora, quero que você faça o seguinte: esquece tudo aquilo que eu falei sobre o roteiro favorecer ou não favorecer. Isso mesmo, esquece tudinho. Sabe por quê? Porque lutas boas precisam sempre de um roteiro bom. As pessoas pensam em um roteiro de uma luta como se fosse algo objetivamente ruim. Nossa, vai arruinar a luta. Porém, elas esquecem que absolutamente todas as lutas de uma história, seja anime, mangá, desenho, filme, livro, etc. Quem decide quem ganha é o autor. É isso, pô. Não importa se o cara é mais forte que todo mundo, ou se o outro, ele é, tipo, muito capaz de tudo. Se pra história um personagem precisa ganhar e o outro precisa perder, o autor ele vai arrumar um jeito de fazer isso acontecer. Aí você pode entrar na discussão se é algo forçado, se foi algo bem feito. E aí a gente pode ficar aqui o dia todo, né, a noite toda conversando sobre isso. Mas é isso, pô. Não é porque o cara é o mais forte que necessariamente ele vai ganhar, né? Pela lógica, dentro daquele mundo, aquela lógica interna, ele vai ganhar. Mas a gente tá lendo de fora daquele mundo. O autor ele faz o que bem entender. E aí a forma como ele vai construir essa parada é o que realmente vai mostrar se ele é um bom autor, se ele não é, se ele vai construir uma parada que faça sentido, uma parada palpável. Eu vejo assim, pelo menos, né? Todas elas são roteirizadas. Se não fosse roteirizado, 100%. nem existia anime, galera. Em uma boa luta, sempre vamos ter altos e baixos. Uma hora um personagem Exato. fica na vantagem, outra hora o outro personagem fica na vantagem, reviravoltas acontece, existe um ciclo de tentativa e erro. E isso tudo é ditado pelo que a autora quer que aconteça, pelo que vai acontecer ao decorrer da luta. Então, vê-se necessário ter um roteiro para isso. Tipo, é essencial a luta ser roteirizada e eu não entendo esse argumento dos otakus médios que vêm e reclamam que a luta foi totalmente roteirizada e que se não fosse isso o personagem X teria ganho. Como se realmente esse personagem existisse e foi sabotado propositalmente por uma força maior para fazer ele perder. E é por isso que eu acho que o Sukuna tá pra perder agora no mangá. Porque o Sukuna puxar o fogo, na minha opinião, é o último momento dele de alto. Depois vai vir o baixo, né? O Itadori, de alguma forma, vai tancar esse fogo e depois vai sapecar o Sukuna. Eu acho que o Sukuna tá nas últimas já, velho. Eu falei isso na leitura do mangá, né? Pra quem quiser, tá lá disponível pra membros, né? Eu falei. Outra das coisas que o pessoal usa para atacar dizendo que o mangá está ruim é porque nesse exato momento o mangá tem caído em meio que um ciclo, onde o personagem veio estar com Sukuna, morre, entra outro e por aí vai. Além do 100%. clássico, Sukuna tem tirado poder do cu para conseguir sobreviver até agora. E outra nova, que agora o pessoal tá dizendo que o Sukuna tá muito forte e Gegeku também perdeu a mão com a força do personagem, sendo que o mangá inteiro foi dito que o Sukuna é o feiticeiro mais forte. Papo reto.
história. Eu concordo com a rapaziada que realmente tá repetitivo, né? Várias coisas estão se repetindo e realmente eu acho que na leitura semanal fica chato. Se tu pegar pra ler tudo de uma vez, né, eu acho que é mais legal, né? Se eu não me engano, tem aqui também pra membros quase 2 horas de leitura também dos últimos acontecimentos do mangá, né? Eu li o mangá uns 20 capítulos em live, compilei e botei no YouTube. E lendo tudo de uma vez, né, em volumes, é muito mais legal, muito mais divertido, muito mais dinâmico, encaixa melhor. Só que no ritmo semanal, realmente, e tá meio repetitivo algumas coisas, tá ligado? Agora saiu da mesmice, né? Mas também tem muito de que o Sukuna tava ganhando de todo mundo, e aí o pessoal tava incomodado porque o Sukuna tá ganhando de todo mundo. Então tem muito disso, né? Mas realmente, não é perfeito. O final de Jujutsu não é perfeito, mas também não é tão ruim como estão falando, na minha opinião. Não sei de vocês. Ser o mais forte da história, galera. Mas nesse daqui eu vou ter que concordar em pontos. Mas vamos lá. Acompanhar Jujutsu Kaisen tá sendo chato? Sim. Eu não vou negar, não tem como negar isso. Mas não é porque o mangá ficou ruim assim do nada. Tem um motivo bem maior que está presente desde o início da obra, mas eu vou comentar mais pra frente, pro final do vídeo. Mas sobre o ciclo que o mangá tem caído, sobre essa coisa do Sukuna, derrotar o personagem, vem outro, e vem outro, e vem outro, derrota, vem outro, e parece que nada tem surgido de efeito. Bom, primeiro, eu entendo quem se sente frustrado com isso. Mas ciclo de tentativa e erro é normal em todas as histórias, e é importante termos isso. É bem interessante a gente ver o processo dos personagens tentando e errando, até o momento que eles finalmente vão conseguir derrotar o Sukuna, do que se simplesmente tudo desse certo e eles derrotassem o Sukuna no plano A. Sinceramente eu ficaria muito decepcionado com o Jujutsu Kaisen se o Sukuna fosse derrotado assim tão facilmente, porque desde o início o Sukuna é dito que é o feiticeiro mais forte da história, e se eles derrotarem o feiticeiro mais forte da história tão fácil assim, seria meio decepcionante, não? É tipo o Kaido e o One Piece, né? Se o Kaido caísse rápido, não ia ter graça, pô. Para derrotar o Kaido precisou aí de 40 capítulos, de 20 pessoas, do Luffy morrer, voltar, virar Nika, essa porra toda pra derrotar o Kaido, mano. Se ele caísse fácil, não ia ter graça, pô. Não acham? E com isso, de tentativa e erro, cria muito mais tensão para a obra e deixa o leitor muito mais engajado para acompanhar a história, além de fazer o momento da derrota final ser muito mais satisfatória, porque a gente viu todo o processo dando errado até o momento que vai lá, dá certo e eles derrotam o Sukuna. E sobre isso, que até agora nada tem surgido efeito no Sukuna, só não, tipo, tudo que eles têm feito desde a morte do Gojo tem servido para alguma coisa, seja para dar tempo ou para nerfar o Sukuna. 100%. E eu acho também, né, que a grande influência do Gege Utami pra esse arco final, dessa luta com o Sukuna, talvez seja o arco do Majin Buu de Dragon Ball. Que, se eu não tô enganado, esse é um dos únicos arcos que eu cheguei a assistir quando era criança, era muito disso. Todo mundo lutando com o Majin Buu e todo mundo se fudendo, até que no final eles conseguiam dar um jeito no Majin Buu, tá ligado? Então, é basicamente isso, tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro, porrada, 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 todo mundo tomando no rabo. E eu acho que o Gege Utami, ele puxa muito disso de Dragon Ball, ele puxa muita inspiração de Yu Yu Hakusho. Então eu acho que pode ser algo assim, tá ligado? Vamos lá. Gojo causou enormes danos no Sukuna. Por isso, até agora ele está impossibilitado de usar as 10 sombras e a expansão de domínio. Kashima, ao enfrentar o Sukuna, conseguiu dar tempo para que os personagens pudessem se posicionar para iniciar o plano B. Takaba e Yuta, por exemplo, foram lá para a casa do caralho ter com Kenjaku, enquanto os outros personagens partiam para cima do Sukuna. Higuruma, apesar de não ter tirado a técnica Natra, conseguiu desarmar o Sukuna. Agora não pode usar mais os raios. Yuta, além de ter segurado bastante o Sukuna, deu margem para Maki chegar e acertar ele. Maki, além de possibilitar o Sukuna de segurar, ele cortou uma das mãos dele, fazendo ele perder a vantagem de poder usar os selos enquanto luta. Kusakabe deu tempo para o Itadori se curar e o Miguel aparecesse para ajudar. Se vocês forem ver, Sukuna está muito mais fraco em comparação ao início da luta. Isso possibilitou o Itadori conseguir acertar uma chuva de Gokusens nele nesse exato momento. Mas a Uraime disse que o Sukuna não está lutando a sério. Sim, isso já não estava claro? Sukuna luta sério com quem ele acha que merece que luta sério. Mesmo assim, mesmo não estando a lutar a sério, nada disso muda o facto dele estar sofrendo as consequências dos golpes que está tomando. Uma coisa não anula a outra. Me diz, ele lutar a sério vai fazer ele ter a arma dele de volta? Não. Ele lutar a sério vai fazer ele poder usar as 10 sombras ou o santuário? Também não. Tipo, eu acho que o Sukuna em algum momento vai ter sua expansão do domínio de volta, mas isso não muda o facto deles E teve, né? Incompleta, mas teve no último capítulo. estar sofrendo as consequências sim. Ele lutar a sério vai fazer ele regenerar automaticamente sem gastar litros de energia amaldiçoada reversa? Também não.
Cara, essa luta tá sendo uma luta para nerfar o Sukuna até o momento dele ser derrotado de uma vez por todas. Tá sendo uma progressão e o Sukuna sim está sofrendo as consequências. Quase nada daquilo que fizeram com ele foi em vão. Tudo tá servindo para deixar o Sukuna mais fraco e mais cansado possível. Teve alguns momentos que não deu em nada, mas tipo, foram bem poucos. De cabeça eu só consigo pensar em, sei lá, o Chozo ou aquele ataque final do Higuruma. Mas pelo menos na minha opinião, é legal que alguns planos simplesmente não deem certos. Isso faz com que os personagens tenham que recorrer a rotas alternativas. Isso Concordo, mano. Se for tudo perfeito, né? Aí não tem graça, velho. Tem que dar errado mesmo. deixa a história bem mais imprevisível e tensa. Então sim, praticamente tudo que eles fizeram nessa luta não foi Papo em reto. vão. Mas agora um dos pontos que o pessoal pegou muito no pé. E esse aqui mesmo me irritou pessoalmente bastante, por se tratar do meu personagem favorito, é que muitas pessoas reclamaram bastante na altura sobre o Megumi não querer mais lutar e perder a vontade de viver. Vamos lá. Megumi literalmente perdeu a irmã e o Gojo, que provavelmente foi o mais próximo possível que ele teve de um pai. Tsumiki sempre foi nos mostrado sendo a única razão do Megumi fazer o que faz. Megumi só virou um feiticeiro jutsu por causa dela. Ele decidiu não ir para o Kanzeni, mesmo que lá ele fosse ser tratado como um rei por causa da sua técnica inata, porque ele sabia que a Tsumiki não seria feliz lá. Desde que a Tsumiki foi amaldiçoada, Megumi vem lutando para salvar ela. Isso a gente vê desde a primeira temporada, gente. Tudo que o personagem faz e fez foi pelo bem dela. Tsumiki pro Megumi era literalmente uma bússola moral. Para ele, Tsumiki era a definição de uma pessoa boa. A moralidade do Megumi foi formada com base nela e nunca aconteceu com ela. Perder ela significa perder completamente seu norte, jogar todo o seu propósito no lixo. Cara, o pessoal esquece das nuances que o mangá tem, né, velho? Que os personagens têm, velho. O pessoal, às vezes, parece aquele meme de Chainsaw Man, tá ligado? Eu não sei, eu não leio os quadros. Eu só vejo os desenhos, é basicamente isso. Ai, mas o Itadori perdeu muita gente e não ficou assim. Cara, primeiro que não dá pra comparar os dois dos personagens. São personagens diferentes e obviamente vão reagir de maneiras diferentes às perdas. Mas se quiser É, só sei ler figuras, exatamente. comparar, Sukuna matou sim muito mais gente no corpo do Itadori do que do Megumi. Porém as pessoas que Sukuna matou não tinham uma importância tão grande pro Itadori quanto o Gojo e a Tsumiki tinham pro Megumi. Só o Junpei, Nobara e o Nanami mesmo. Que nem foi o Sukuna que matou no corpo do Itadori, foi o Mahito que matou. Diferente do Megumi, que o Megumi literalmente foi ele, entre aspas, que matou o Gojo e a Tsumiki com seu corpo e com a sua técnica. A questão do Itadori é que o Itadori é uma pessoa que consegue facilmente se ligar às outras pessoas. Além de que o Itadori também tinha desistido e iria se deixar morrer para o Mahito, mesmo que isso fosse afetar toda a guerra e prejudicar muito. Tal como o Megumi, ele também desistiu, se não fosse o todo ir lá motivá-lo. Além de que o Megumi tomou banho com sangue de maldições, isso fez a alma dele afundar ainda mais na escuridão. É, ele tomou banho, mano. Tomar banho é E perigoso. vamos lembrar também que a alma do Megumi tomou umas 5 expansões de domínio do fudendo Gojo. Então ele não está simplesmente abalado mentalmente, mas também física e espiritualmente É, falando. o Megumi já era, mano. O Megumi, ele tá lá igual um fetinho. Tadinho. Então isso não é uma situação tão simples quando as pessoas que criticam fazem parecer que era, como se fosse só levantar e é isso, bora que bora, vamos. Para mim, dá para entender muito bem o porquê do Megumi se encontrar nesse estado. Não faz sentido nenhum o pessoal que está atacando o hate nele. A que ponto eu cheguei? Tô tendo que definir um personagem 2D que nem Nem existe, exatamente. existe. Mas pra piorar, nos últimos capítulos eu vi um pessoal, foi pouco, mas teve, que começou a implicar com o facto do Itadori começar a ganhar, entre aspas, protagonismo. Que é o que o pessoal reclamava, que o Itadori não tinha protagonismo, né? Agora, ele tem. Isso é um problema. Primeiro, que eu queria deixar claro que eu odeio o ser humano que propagou na fandom de Jujutsu que o Itadori não parece um protagonista. Exato, mas isso não tem lógica alguma. O Itadori sempre foi protagonista. Ele sempre protagonizou todos os arcos, praticamente, velho. Isso é uma Ou loucura. que ele não é um protagonista. Sério que vocês leram o mangá mesmo? É sério? Mano, desde o início o Itadori tem aquele estereótipo de protagonista shonen. Na história ele tem o papel de protagonista, além de que em praticamente todos os arcos, quem tem o destaque principal ou tem as lutas mais importantes é sempre o Itadori. Bizarro como esse cara é metista, mano. Bizarro. O único arco que talvez o Itadori não teve um papel tão grande assim, talvez foi no arco do abate. Mas isso é só impressão mesmo, porque eram muitos personagens sendo desenvolvidos e eram Exato. muitas lutas. Então o Itadori acabou ficando meio de lado. É sério mesmo, eu não entendo esse pessoal que acha que o Itadori não tem protagonismo. Segundo, tal
como desde o início o Itadori teve protagonismo, da mesma forma desde o início é nos dito que o Itadori é alguém especial. Mais pra frente a gente descobre a relação dele com Kenjaku, a relação com Sukuna e como ele conseguiu suprimir o Rei das Maldições. A gente sempre se questionou sobre a relação da família do Itadori com Sukuna. Então pra mim, Gegeko Utami já tinha dado bastante indícios que o Itadori era de alguma forma familiar do Sukuna. 100%. Os poderes poderiam ser melhor desenvolvidos? Sim, mas de maneira nenhuma isso foi forçado. Ou que simplesmente Gegeko tá enfiando poderes no cu do Sukuna e é isso. Não tá acontecendo isso, é bem diferente do que o pessoal tá falando. Mas então, Prometheus, você está dizendo que essa reta final está perfeita pra você, é isso? Não é bem assim. O final de Jujutsu Kaisen tem seus erros sim. E é aqui que entramos nos pontos negativos deste final de Jujutsu Kaisen. Para mim, um dos principais pontos desse arco de Jujutsu estar cansativo é por Jujutsu ser um mangá semanal. Exatamente, Jujutsu Kaisen tem sido bastante prejudicado pela experiência de acompanhar semanalmente. Como eu falei antes, sobre esse ciclo do Sukuna derrotando um oponente e aparecendo outro, isso é muito chato se lido semanalmente, porque tu fica esperando uma semana para ver o Sukuna chegar, derrotar um personagem e no final aparecer outro para substituir ele e ir enfrentar o Sukuna. Semanalmente isso é uma coisa que cansa muito e às vezes nem semanalmente é. Tem vezes que tu tem que esperar umas 2 a 3 semanas para ler o capítulo, para tu ir ler e entre aspas nada acontecer. Toda essa reta final, lida de uma vez, fica muito bom. Tipo, muito bom mesmo. Mas semanalmente isso se torna bem cansativo e repetitivo. Fato. Eu acho que se a maioria lesse essa reta final de uma tacada só, acredito que a maioria das críticas que o pessoal tem iria desaparecer. Um exemplo disso, eu acho que é a luta do Gojo contra o Sukuna. Mano, se tu leres a luta de uma tacada só, vais notar que a luta não era tão desbalanceada assim como fazem. Teve momentos que o Gojo estava na vantagem, teve outros que o Sukuna também estava na vantagem, e é isso. Mas semanalmente foi diferente, porque Gegeko Utami geralmente terminava os capítulos com o Gojo na vantagem, e isso foi feito propositalmente, para no futuro ter a reviravolta dele sendo derrotado. Mas por causa disso, o pessoal acaba sempre por comentar mais sobre o Gojo estar na vantagem. O Gojo estava na vantagem sim, mas não foi tão desbalanceado como o povo vem desta luta. Na real, foi bem equilibrado até certo ponto. Sim, exatamente, foi bem equilibrado. Porque a luta como um todo, coisa que se lido de uma tacada só não aconteceria. Eu falo isso porque eu recentemente reli essa luta e muita da visão que eu tinha sobre ela mudou bastante. Mas isso não é novidade. Jujutsu Kaisen enfrenta esse problema, entre aspas, por muito tempo. Não é desde já que o pessoal fala e comenta que acompanhar Jujutsu semanal é meio cansativo. Para além desse problema, outro problema que Jujutsu enfrenta desde o início do mangá e que tem refletido em muitas das críticas atualmente é o facto do mangá ser muito direto ao ponto. Não me entendo errado, o ritmo de Jujutsu Kaisen é realmente muito bom, mas por vezes, ao querer ser muito direto ao ponto, Jujutsu perde o potencial que ele teria se o mangá tivesse momentos mais mornos. Um exemplo disso é o desperdício de personagens que o pessoal está comentando. Eu não acho que Gegeko também está desperdiçando tantos personagens assim como falam, mas eu pessoalmente queria que tivesse mais coisas sobre Kenjaku. Ele morreu, foi muito rápido. Isso se ele realmente estiver morto, né? Tem aquelas teorias que ele vai voltar e tal, mas eu não vou colocar em consideração aqui. Mas eu acho que Gegeko poderia ter desenvolvido muito melhor esse personagem nessa reta final. Eu queria mais plots envolvendo ele e o Itadori. Mas pelo fato de Gegeko querer ser muito direto ao ponto, isso desperdiçou uma boa parte do potencial do personagem. Mas eu ainda acho que vai ter algo do Kenjaku, se pá. Mas realmente, eu queria ter visto mais dele. Exemplo disso é o Kashimo. Muitas pessoas reclamam do personagem ser muito fraco, mas não. Hajime não é fraco. Acontece que ele deu um pouco de azar nos oponentes que ele enfrentou. Lutou contra o Panda e derrotou ele facilmente, porque ele é o Panda. Perdeu para o Hakari porque o Hakari é o Hakari. Ele não estava usando o seu máximo. E perdeu para o Sukuna porque ele é o Sukuna, é o bicho mais forte que tem. Isso faz parecer que o Hajime é muito fraco. Mas se Jujutsu Kaisen fosse só um pouquinho mais morno e se o Kashimo tivesse uma ou duas lutas a mais, daria pra ver que ele não é tão fraco assim. Eu acho engraçado porque... Mas aí também é uma falha de interpretação, né? Porque é dito no mangá que o Kashimo, tipo, ele foi o mais forte da era que ele viveu, que ele morreu, tipo, esperando um oponente digno dele, que, tipo, tá ligado? Aí é uma questão também de, tipo, interpretação de texto, eu acho. Eu concordo, faltou uma escadinha pra deixar visualmente e mais... claro que é forte, mas o pessoal também, né, se esforça. Eu vejo muita gente falando que esse final tá arrastado, sendo que não. Pelo menos na minha opinião, esse final tá sendo muito rushado. Eu concordo 100% nisso. Eu não acho que tá estendido, não. Eu acho que tá faltando muita coisa, na verdade. Dava para ter mais destaques a certos personagens que estão sendo eliminados em um hit. Dava para ter mais plot envolvido e por aí vai. Mas não, Gegeko Utami decidiu ser a mais direta possível ao ponto.
Mas é que dizer que o personagem é forte é diferente de mostrar que ele é forte? Não, eu concordo. Mas se tu considerar, por exemplo, a luta do Hakari contra o Kashimo, pô, mano, o Hakari ele só não perdeu porque ele consegue ficar imortal, literalmente, velho. Ele toma porrada atrás de porrada contra o Kashimo. Aí ele entra no modo imortal, aí também não tem o que fazer, né? O que por um lado é bom, muita gente não gosta de enrolação, mas por outro tem vindo a desperdiçar algumas coisas que tinham bastante potencial para serem Papo desenvolvidas. Por esses motivos que eu acho que a reta final do Jujutsu Kaisen ficou meio prejudicada, e não pelas razões que o pessoal tem apontando por aí. É isso, são muitas coisas que a fandom tem falando erroneamente e que faz parecer que eles não leem o mangá e só ficam a Papo repassar Xiii, logo. a opinião que vem na internet Tacou o Piscine pra merda aí. ou que Que isso, mano? Tá farpando Piscine, velho. alguns criadores de conteúdos costumam repassar. E daí começa o famoso efeito mamada. É aquilo que eu falei, final do Jujutsu Kaisen Não, esse cara ele é muito mitista, desculpa. O efeito mamada, ele é, tipo, literalmente mitista. Você é mitista, cara. Não adianta. Se tu falar que não é, tu tá mentindo. não está ruim. O pessoal idealizou uma coisa para o final e agora que não aconteceu eles acham que tá ruim. Sendo que o final, tipo, O grande efeito mamada. nem chega perto de ser ruim. O ritmo semanal e o facto do mangá ser direto ao ponto que tem prejudicado essa reta final. Mas é aquilo, né? Fandom de Jujutsu Kaisen sendo burra, infelizmente isso já vem virado algo normal até. Parece até que Jujutsu tá tornando as pessoas burras, sei lá. Mas é isso, caso você queira me ouvir falar mais sobre o final do Jujutsu Kaisen, de uma maneira não tão elaborada assim, uma maneira mais descontraída, vou deixar aí no card o meu react do vídeo do Daniel Fernandes sobre a reta final do Jujutsu Kaisen. Aproveita lá para se inscrever lá no meu canal de react e Pô, ele tem 2 canais? dê uma moralzinha. Agora que eu desabafei, estou mais feliz. Sinto que estou Boa. mais leve, estou mais em paz. Até meu ânimo melhorou um pouco. Eu vou me despedindo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Fiquem bem e tchau. Eu gostei do vídeo, mano. Gostei do canal também, velho. Vou me inscrever. Eu gostei. Achei maneiro. Bom vídeo, cara. Acho que ele falou bons pontos aqui. Aquilo, né? Quem não tá gostando tem o direito também de não tá gostando. E quem tá gostando também é isso. No final, o que importa é que eu tô gostando, né? Tem seus problemas, eu tô gostando. Então é isso. Dito isso, ótimo vídeo. Adorei. Eu já passei o link aí do canal, mas eu passo de novo o vídeo aí. Vocês entram e vão ver o que tem.